Olá pessoal, estamos começando mais um Bora Falar Cast e hoje a nossa convidada é Lília Matos, uma mulher guerreira de força e coragem. A história dela é surreal, ela deixou a sua terra natal e veio para uma terra totalmente diferente, que é a Paraíba, para começar uma nova vida, uma nova jornada. Então eu vou deixar a Lília falar um pouquinho para vocês sobre a história dela. Oi pessoal, oi Marta, né? É com muito prazer, né? Eu participo desse podcast, pode falar, né? Eu me sinto muito orgulhosa, né? Dela me chamar para participar desse podcast dela, onde eu vou falar minha história, que eu amo demais. O meu nome é Lília Matos, eu vim do Piauí, nasci no sertão do Piauí, onde não tinha água encanada, onde não tinha energia elétrica, e eu me criei no sertão, muito longe da cidade. Então, eu desde pequenininha eu pensava, eu quero sair daqui, desse local, eu vou embora, vou trabalhar, vou estudar. Mas aí, esse sonho nasceu dentro do meu coração, mas para chegar aqui, teve uma longa história, um processo doloroso para chegar aqui neste lugar. Estou aqui, João Pessoa. Lília, o que foi que te fez, assim, o que aconteceu, algo que aconteceu que fez você parar e pensar, não, é hora de sair e começar uma nova vida? Então, foi assim, desde pequenininha, lá no meu livro, né, que é o projeto que está aí em andamento. Sim, ela está escrevendo o livro, viu, gente? Logo, logo está saindo, mas a gente já vai deixar aqui para vocês a capa do livro, né? Isso. Que eu já vi, linda. São spoilers. São spoilers. E quando ela lançar, ela vai voltar, tá? Então, foi assim, eu lá no interior, vendo que não tinha, né, como mudar de vida, e dentro do meu coração, já desde pequena, eu pensava, não, eu quero sair desse sítio, desse sertão, e quero trabalhar, mudar de vida. Para isso, a gente precisa estudar e sair da onde estava, que não era fácil. Fui criada lá junto com toda a minha família, né, meus pais e meus irmãos, e decidi estudar e ir embora. Foi aos 17 anos eu saí de casa, né? Fui para a cidade estudar, aonde meu pai não queria que eu saísse, né, para estudar, porque ele achava que os filhos tinham que estar sempre ali junto dele, sair de casa só quando casasse. Mas eu tinha ali no meu coração, né, eu vou vencer. Então ali já nasceu dentro de mim o livro Determinada a Vencer. A história de uma jovem que saiu do sertão do Piauí para inspirar o mundo. E a minha história, você que vai ler o meu livro, vai entender que é uma história de superação, né, de lutas, de fé, para que eu viesse chegar até aqui onde eu estou. Então, o que me motivou a sair da onde eu estava para João Pessoa, uma cidade onde eu nunca tinha saído, da minha terra, do meu convívio de família, da minha família. Cheguei em João Pessoa para trabalhar e estudar. E o meu primeiro emprego foi trabalhar numa casa de família. Aquilo ali foi muito difícil naquela casa, passei por muitas lutas. E Marta conhece, né? Conheço, sim, a história de Lília. Porque eu resolvi chamar Lília aqui para falar com vocês. Lília é uma pessoa que eu já conheço, fazemos parte da mesma fundação. E teve um dia que ela foi dar o seu testemunho e eu disse, nossa, que mulher guerreira. Eu até parei, me coloquei no lugar dela e disse, meu pai, eu não teria essa coragem. Eu não teria essa coragem. Saí até da igreja, eu comentei com meu esposo, que meu esposo já conhecia ela da outra igreja, e eu comentei, que mulher corajosa, porque eu não teria essa coragem de sair de um lugar que eu fui criada, que eu nasci, fui criada com meus pais, para poder viver numa outra cidade que não conhecia ninguém, né? Então é por isso que eu chamei ela aqui, porque essa história vai inspirar muito vocês. A gente não vai contar tudo, até porque vocês têm que adquirir o livro dela para vocês conhecerem mais da história dela. E vou dizer a vocês que realmente vai inspirar vocês, mulheres, homens, a não ter medo. Quando você tiver um sonho, você enfrentar os seus medos, né? Que até já a próxima pergunta eu vou fazer ela, enfrentar os seus medos e correr atrás dos seus sonhos. E a minha pergunta seria mais ou menos essa. Você teve algum medo? Você pensou assim, vou sair daqui, vou para João Pessoa. Antes, por que João Pessoa?
Então, eu não escolhi João Pessoa. Eu acredito assim que foi Deus que escolheu João Pessoa, né? Por quê? Porque eu só sabia de João Pessoa no mapa. Na verdade, eu nem sabia onde ficava João Pessoa. Foi assim, eu trabalhava lá numa casa de família. Na verdade, quando eu vim pra cá, eu trabalhava na casa paroquial. E uma das meninas que trabalhava lá comigo me indicou para vir para João Pessoa trabalhar numa casa de família. Por quê? Porque eu estava terminando ali o ensino médio e eu queria sair para continuar os estudos. E lá não tinha mais o que estudar. Eu terminou o ensino médio, já era formada naquele tempo. Então eu fui indicada para vir para João Pessoa para trabalhar na casa de família, para me tentar estudar, continuar os estudos e prosseguir no meu sonho de vencer, de não viver aquela vida que eu vivia quando eu era adolescente. Que era difícil. Lá Que era então, muito no caso, difícil, lá muito no Piauí, seco, tem o nome da cidade. Lá no Piauí, é Piauí É aonde? Piauí é Nordeste, né? A capital. Eu morava no sertão do Ah, Piauí. no sertão, que é mais difícil ainda. Mais eu difícil ainda, é. Acredita. Ainda você lá via que a maioria das pessoas, assim, eu imaginando, então a maioria das mulheres, jovens, não tinha a possibilidade de crescimento. Não tinha. Aí no que você via lá, Foi. as pessoas lá, aí você falou, Não quero isso pra minha vida. Ah, Então eu disse, não, eu não quero isso, eu não quero o que tem lá, o que tinha lá, né? É arrumar um casamento, que é uma bênção, arrumar filhos, mas assim, ia ficar naquilo, trabalhar de roça. Eu disse, não quero isso. Trabalhei muito, gente, eu carregava, quando eu morava lá no sítio, eu pegava água na cabeça, tava no poço para levar para casa, carregava na cabeça. A lenha que a gente cozinhava era lenha, aliás, o fogão era fogão a lenha, então tinha que cortar a lenha dentro dos matos, e eu fazia tudo isso, eu como filha mais velha, né, eu cuidava de tudo, o restante da família, dos irmãos. Então, eu carregava água na cabeça, eu carregava lenha na cabeça, eu pisava o arroz. Eu acho que o pessoal nem sabe o que é isso. Para tirar as palhinhas do arroz para poder a gente comer, eu pisava no pilão, né? Pisava, e era um serviço muito pesado. E eu sempre no meu coração, não quero passar o resto da minha vida vivendo assim. Eu quero mudança. E foi por isso que eu decidi estudar e sair. Não foi fácil, foi difícil demais tomar essa decisão de ir embora, de vir para João Pessoa, né? Que primeiro eu ia para Rio de Janeiro. Eu tenho uma prima que foi para o Rio de Janeiro e ela foi no ano, e no outro ano, quando eu terminava o ensino médio, eu iria também para o Rio. Só que minha mãe chorou demais. Ela falou, minha filha, se você for, eu não vou mais lhe ver, porque ela achava que Rio de Janeiro ia morrer lá, porque era muito perigoso, enfim. Então, minha prima foi para o Rio de Janeiro e eu também queria ir, né? Ela arrumou até um emprego para mim lá, porém a minha mãe, ela chorou demais. E mesmo assim eu disse, não, eu vou embora, porque eu não posso ficar mais aqui. Só que eu fiquei com o coração apertado, né, de ver tanto a minha mãe chorando, pedindo para mim não ir, que disse que não ia mais me ver. Então, aquilo cortou o meu coração. E eu fiquei mais um tempo lá, esperando outra oportunidade. Foi quando outra amiga, né, que trabalhava aqui em João Pessoa, ela foi-se embora para lá e me indicou para vir para João Pessoa trabalhar nessa casa. Então, quando eu falei para minha mãe, ela disse, não, João Pessoa é perto. Ela disse, mesmo sendo longe, né? Mas ela disse, é perto. Então eu vim com o coração feliz, né? Porque a minha mãe, ela aprovou, eu vim pra cá. Mesmo meu pai não aprovando, porque ele ficou muito chateado porque eu decidi vir embora, que ele queria que quando eu terminasse o ensino médio, voltasse para o sítio, porque para terminar, para fazer o ensino médio, eu tive que vir para a cidade. Eu passei 3 anos na cidade. E eu teria que voltar. Aí onde foi o problema, porque meu pai não queria que eu ficasse lá, nem queria que eu viesse embora. E eu decidi ir-se embora, mesmo sem ele querer. Pensando no meu futuro, né? Eu disse, eu vou, não tenho o que fazer aqui. E foi quando eu viajei para João Pessoa, 18 de fevereiro de 2006. Teve algum medo, assim, alguma hora você parou e pensou, não sei, falou com Deus, questionou, sair da sua casa e vir para João Pessoa, você teve algum medo no que ia encontrar? Tive sim, tive muito medo, né? Eu enfrentei os medos, né? Eu disse, eu não sei o que tem lá na frente para mim, mas se eu ficar aqui, eu sei o que eu vou ter lá na frente. Então, se eu for, eu preciso ir enfrentar
vier com retidão, né? Que sempre no meu coração fazer as coisas tudo com retidão, fazer as coisas corretas. E vim para João Pessoa e pensei, né? Eu sempre lembro da minha mãe chorando. E a parte mais difícil que eu tive foi deixar a família para trás. E a minha mãe, eu era muito apegada à minha mãe. Eu sou, mas agora mais longe, né? Diferente. Eu era muito apegada. Eu só dormia quando minha mãe dormia. Eu ficava ali cochilando perto dela. Muito apegada a ela. Então, quando eu vim pra cá, fiquei sem ela. Foi bem difícil. E o coração da gente fica apertado, porque você não tem ninguém aqui, né? Todo mundo é estranho pra você. De repente, quando eu chego em João Pessoa, eu estou dentro de uma casa onde todos eram estranhos e eu não sabia o que era nenhuma torneira de água, aquelas que apertam, eu não sabia o que era. Eu cheguei muito inocente dentro de João Pessoa. Então, para começar a vida aqui em João Pessoa, mesmo trabalhando numa casa de família, foi muito difícil. E nesse momento que sua mãe chorava, é porque eu vou falar um pouquinho, vou tocar até num momento assim, meio que sensível, na área meio que sensível, mas a gente, né, mulheres assim, sempre é apegada à mãe. A mãe é que nos ensina como andar, o que fazer. E eu me vejo assim, me coloco assim no seu lugar e penso, se fosse minha mãe chorando, pedindo pra eu não ir. Não sei, eu já não tinha muita coragem, como eu lhe disse. E minha mãe falando que eu, não, minha filha, não vá, chorando do meu lado, olha, eu largava tudo e deixava. Mas não teve esse momento assim, de ver sua mãe assim, você pensar e desistir? Teve, pensei várias vezes em desistir, até mesmo quando eu cheguei aqui em João Pessoa, a gente não tinha acesso a celular, né? O celular quem tinha era rico. Né? Então, a única coisa que eu tinha era um cartão, comprar aqueles cartões que ligava do orelhão para minha mãe lá uma vez perdida, quando ela ia na cidade. Então, quando eu falava com ela, me trazia um alívio. E às vezes eu lembro que uma vez ela falou para mim, filha, eu sinto que você não tá bem, sabe? E realmente eu não tava bem. E, assim, você vê que mãe, mesmo longe, né, sente o que o filho está sentindo. Eu não estava bem porque nessa casa eu sofri bastante nessa casa, né, de humilhações. Eu fui acusada de roubo, eu fui humilhada. Mas assim, como eu decidi estudar, eu não olhei para trás, eu não voltei para trás. E minha mãe, um dia, quando ela falou comigo, ela sentiu isso. E quando eu terminei a ligação, eu desabei ali naquele orelhão onde eu estava, chorei horrores. E pedi a Deus a oportunidade de ver novamente a minha mãe, que eu não morresse aqui, né? Até porque, como eu estudava, era muito difícil, eu passei por muitos assaltos, né? Tinha que estudar à noite e voltava a pé, e era muito esquisito. Então, mas mesmo assim, eu disse, para mim poder fazer algo por ela mesmo, pela minha mãe, eu preciso continuar. Então, foi assim que eu continuei. Então, o foco de você sair daquela cidade, você via ali que as pessoas não tinham possibilidade de crescer na vida, ia ser aquela vida estagnada, que eu falo, gente, não tem nada demais você decidir, você ser dona de casa, se dedicar ao lar. Mas quando eu creio que Lília, ao ver, como ela falou aí mesmo, que a decisão dela também, uma das decisões era sair para dar uma vida melhor à sua mãe, né? Dar mais uma possibilidade. Então, a gente vê que isso é o que te tinha aqui, mesmo em meio à dificuldade, né? É o que eu estou entendendo, o que me motivava era você poder proporcionar uma vida melhor para sua mãe. E eu passei 3 anos trabalhando aqui nessa casa de família e juntei um dinheirinho. Eu ganhava R$300 por mês e juntei um dinheiro e comprei o primeiro terreno da minha mãe. R$300 não era nem um salário. Não, né? não era nem um salário. O salário era 650, eu ganhava R$300. Então ali eu me mantia e ali eu juntei um dinheiro para comprar o terreno dela, o terreno da minha mãe. Porque desde pequena eu sempre trabalhei, eu trabalhava lá vendendo joia, uns panos de joia que passava e ganhava coisas para minha mãe em casa. Então quem ganhou o primeiro faqueiro dela foi eu que dei, trabalhando desde pequena.
O primeiro fogão dela foi eu que dei também, né? Trabalhando, fogão fogão a gás, né? Que ela só tinha fogão a lenha, né? Então o primeiro fogão também foi eu que dei. Então eu sempre pensei em ajudar ela também, né? Não somente a mim, mas para mim poder ajudar ela, eu preciso ter para poder ajudar. Deixa eu falar um pouquinho do fogão a lenha, gente. Ela falou fogão a lenha, eu aqui na minha mente pensando, fogão a lenha, gente, comida maravilhosa. Comida maravilhosa, é outro sabor, porque eu sou do interior e assim, eu amava quando minha avó fazia aquele feijãozinho de fogão a lenha, tem outro sabor. Mas que claro que a gente tem que pensar em algo que ajude, né? Porque realmente, como ela falou, não é fácil pegar lenha. Eu também, quando eu era criança, eu ia pro interior e via meu avô trazendo lenha nas costas, aquilo, um senhor de idade, e realmente chegava a pensar. Então, é só tratar esse toque no fogão a lenha, que eu amo comida fogão a lenha, mas que realmente a gente tenta fazer o melhor para os nossos pais. E parabéns, muito legal mesmo. Eu não conhecia essa parte aí, porque como eu falei, só conhecia seu testemunho, e lá você não falou isso, mas parabéns. Eu acho que é por isso que você conseguiu, né? Quando a gente pensa no próximo, que no caso é sua mãe e seus pais, a gente conseguiu. E foi fácil deixar irmãos. Então, como você disse, você era mais velha, você que cuidava da casa. Muito apegada a eles, muito apegada. Eu fui a professora deles, eu que ensinei a ler os meus irmãos, eu que cuidei dos meus irmãos, eu que, desde pequenininho, eu falo pra ter uma irmã, hoje em dia a mais nova mora comigo, disse, olha, eu lavei suas fraldinhas, viu? Naquele tempo não tinha fralda descartável, né? Então era fraldinha de pano, então eu cuidei deles, eu lavava, eu cuidava, sabe? Eu ajudei muito a minha mãe nessa parte de criação dos meninos, até porque eu sempre tive dentro de mim essa questão de eu tomar conta de tudo. Por isso que eu acho assim, meu Deus, eu nasci com a administração no sangue. Né? Porque eu que administrava, mesmo sendo o catoquinho da casa, que mãe chama, eu me chama hoje, até hoje, me chama a minha miudinha, né? Porque eu sou a menor da casa, sou a mais velha, mas eu sou a menor da casa. Então, eu sempre cuidei da casa, cuidei dos irmãos. Minha mãe, ela gostava mais de trabalhar nos matos, caçando, sabe? Cuidando das ovelhas, meu pai sempre na roça, e eu estava em casa, cuidando da família, fazendo comida, cuidando dos irmãos. Falar da sua chegada de João Pessoa. Você saiu lá com 17, 18 anos? Eu saí de lá com 19 anos. 19 anos. 19. Aí esse translado, esse percurso, você chegou em João Pessoa. Qual foi, assim, a sua maior dificuldade? Quando você chegou aqui, você disse que foi trabalhar na casa de família. Isso. Mas teve, que lá você passar por humilhação, essas coisas, mas teve alguma outra coisa que lhe trouxe medo, que lhe trouxe, assim que você chegou em João Pessoa, pensar em desistir? Depois que você chegou aqui, alguma coisa, teve os assaltos que você disse também, né, sobre os assaltos, porque eu acho que lá é uma cidade mais calma, chega aqui totalmente uma cidade grande, nunca teve, onde tem assalto, eu não sabia o que era, assalto, né, porque primeiro eu morei no sítio mesmo, até os 17 anos, eu fui para a cidade para concluir o ensino médio, que era o primeiro, segundo e terceiro ano, então, anteriormente morei sempre no sítio, então no sítio nem televisão tinha, sabia nem se existia o mal, sabe, muito inocente. Cheguei aqui em João Pessoa ainda muito inocente. Fui morar na cidade, passei 4 anos na cidade, que é uma cidadezinha pequena também, não tinha assalto, não existia isso, não existia drogas naquele tempo. Hoje não, hoje tá diferente, né? Há 20 anos atrás, né? Eu tô falando de 20 anos atrás. Então quando eu cheguei aqui, o primeiro assalto, eu estava voltando da escola, eu comecei a fazer um curso de enfermagem, porque se eu não estudasse, eu falei para minha patroa, eu disse, se eu não estudar eu vou voltar, porque eu não vou ficar aqui se for mudar de vida, né? Então quando eu comecei a estudar, logo eu fui assaltada. O primeiro assalto, eu quase infartava. Era por volta de umas 22 horas, estava voltando da faculdade, do curso de enfermagem que estava fazendo, quando 2 jovens me pararam ali. E um botou uma arma em mim e nunca tinha visto isso na vida, eu nunca passei por isso. E pegaram tudo que eu tinha e saíram correndo. Então, naquele momento, eu acho que eu desmaiei, porque eu passei por algum tempo sem saber, assim, ver nada, sabe? Eu não entendo o que aconteceu. Foi um apagão que deu, sabe? Eu
assim, eu quase infartava. Eu achava que o coração estava tão acelerado que não tinha como eu conseguir viver. Aí eu saí me arrastando assim com o orelhão, liguei pra minha patroa e eu liguei a cobra pro celular dela e ela foi me buscar. Aí esse foi o primeiro desafio. Eu disse, meu Deus, vou ter que passar por isso. E depois, no outro dia, ter que estudar de novo. Eu estava com muito medo. Mas eu não podia desistir. Essa menina, né, determinada a vencer, está dentro de mim. Então, às vezes, as pessoas desistem por tão poucas coisas, né? Eu tinha tudo para desistir, porque eu poderia voltar e viver no conforto da minha casa, no amor dos meus pais, meus irmãos, minha família. Mas eu não queria só isso. Eu queria algo a mais. Então, essa foi uma parte negativa. Agora vamos falar sobre essa parte positiva, né? E alguma coisa que aconteceu aqui de uma pessoa que você disse que lhe fez feliz, algo que aconteceu. Às vezes, um exemplo, uma amiga que você fez, uma amizade, algo que lhe fez feliz aqui, assim, no início, né? Porque depois você foi conquistando, e aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, você foi conquistando algo, assim, que pode também ajudar essa família, mas eu falo algo do início mesmo, do comecinho. Do início, para ser humano, para poder ter algo do início que me alegrou, que marcou a minha vida, foi conhecer Jesus. Uma amiga que ela me apresentou Jesus. E eu não conhecia Jesus de perto, eu conhecia Jesus de ouvir falar, né? Então, quando eu conheci Jesus, foi a melhor coisa que aconteceu em João Pessoa. As lutas, elas continuaram, né? Porém, com Jesus, o fardo se torna mais leve. Então, eu me converti aqui, passei um ano aqui, aí eu me converti. Então, dessa conversão para cá, que foi logo no início, né, como você falou, que o que mais me alegrou foi conhecer a salvação, né? Não só de ouvir falar, né? Então, isso para mim foi o que me marcou Pessoa. Eu sempre falo, o que me trouxe João Pessoa foi Deus. Deus tinha um propósito comigo aqui, então Ele me trouxe aqui para que eu viesse conhecer Ele, para que a minha vida fosse transformada aqui, Deus quis assim. Amém. Jesus realmente é o nosso caminho, né? E aí você trabalhou na casa da pessoa, as pessoas que você trabalhou eram já assim, criam nesse Jesus? Não, como é que era lá? Era difícil. Era O difícil, pessoal você lá era passou por- espírita, recebia os demônios dentro de casa. Então, tanto a dona da casa como a tia da dona da casa, que só eram elas duas, e uma das empregadas recebia entidades. Então, eu passei a ver dentro daquela casa esse movimento de demônios mesmo, sabe? Se materializava nelas. Quase todas as noites existiam os rituais, onde elas recebiam ali os demônios direcionavam a vida delas. Algo que eu fiquei assim chocada, eu não sabia o que era isso, né? E teve uma vez que esse pessoal, essa família ainda tentou me envolver, né? Nesse meio, antes de eu conhecer Jesus, né? Me envolver nesse meio para que eu entrasse também na religião deles, né? Porque eles falavam que a religião era boa, existia o mal, mas também existia o bem. Só que eu nunca acreditei nisso, né? E teve Graças a Deus você teve sabedoria de Foi. escolher um caminho Foi. que... E sem falar que como eu sempre fui muito apegada à minha família, à minha mãe, né? Que eu, não tem como não falar dela. Uma vez eu estava lá no primeiro andar e os demônios lá manifestados lá embaixo, né? E eu desci. Quando eu desci, eu estava lá em cima do primeiro andar chorando, pensando, meu Deus, eu tenho que suportar mais um pouco. Eu preciso, porque eu quero ir lá, voltar na minha terra, mas poder dizer assim, olha, eu fui dessa forma e voltei de outra, melhor do que eu saí. Então eu estava lá chorando e quando eu desci o demônio me disse que eu estava chorando lá em cima, que eu era uma pessoa muito boa e sugeriu que eu fizesse um pacto com ele, um pacto de sangue com os demônios materializados na minha patroa. E eu fiquei chocada com aquilo, né? Eu disse, meu Deus, aí veio um monte de pensamento, meu Deus, então realmente ele sabe, eu estava lá em cima, então ele sabe da minha vida. Como o inimigo é nojento, porque ele está em todos os lugares, né? Fiquei, como ele sabe da minha vida, então realmente eu estava chorando, realmente eu estava pensando, ajudar a minha mãe como eu ia fazer. E quando ele falou nessa questão do pacto,
disse que eu ia ter como ajudar minha mãe, que era um ponto fraco meu, né? Olha como o inimigo é astucioso. Era um ponto fraco. Então, como eu queria ajudar minha mãe, eu teria que fazer esse pacto, aonde eu ia dar somente, que ele disse, somente a sua alma para mim. E em vida você vai ter tudo aqui, você vai conquistar financeiramente, vai poder ajudar a sua família. E eu não quis, na mesma hora foi. Eu disse, não quero isso. Eu ainda conhecendo Jesus, mas eu disse, eu não quero essa questão, esse negócio de pacto com o demônio, pacto com o diabo, esse negócio não é bom, eu não quero isso. E pronto, eu saí, não quis, não aceitei. E eu fico lembrando, meu Deus, se eu fosse outra pessoa, eu tivesse aceitado esse pacto, pensando em poder ter condições de ajudar a minha família. Porque era um dos motivos que você veio de uma pessoa, então ele pegou assim, digamos que um ponto fraco, porque você veio para justamente dar uma vida melhor para sua família, e aí ele usou a parte para poder lhe lançar. Foi. Então, muitas pessoas caem, né, nesses pratos, nos manjares do inimigo, pensando em algo melhor, mas eu ia acabar com a minha vida. Hoje eu seria a pessoa que eu sou e com certeza não teria conquistado o que eu já conquistei, porque Deus é comigo. O diabo não dá nada de graça, né? Agora Deus não, Deus é tudo de bom para nós. E Lília, já que a gente entrou nesse assunto, Lília, ela toda segunda-feira, ela tem um canal no YouTube, tá? Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês na descrição. Ela tem um canal no YouTube, onde ela dá uma palavra, deixa uma palavra, né? Isso, Lília, toda segunda-feira, né? Fora aí o livro que tá vindo, né? Fora o livro que tá vindo. Quer falar mais alguma coisa? Por favor. Assim, o canal no YouTube, né? As pessoas, você vai colocar para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. E o meu livro, que tem a minha história, baseada na palavra de Deus, tem o livro, cada capítulo tem um versículo bíblico, tem os versículos da minha vida, né? O que eu passei aqui, eu me agarrava nesse versículo, Mateus 28, 20, eu não esqueço, que é onde Jesus diz, eis que eu estou contigo todos os dias. Então esse versículo, eu carreguei ele comigo, porque eu passei fome, eu fui humilhada, mas eu passei pela solidão, sozinha, né, longe, mas eu acreditava que existia Deus comigo, que Jesus estava comigo, porque Ele prometeu na sua palavra. Então, no livro, eu também, sempre eu falo sobre esse versículo, sobre outros também. E também, meu livro tem um presente, né, um bônus no livro, que é um devocional do vencedor, né, porque eu sou vencedora, em nome de Jesus. E quando foi assim um momento que você percebeu que você tinha, assim, algum momento você parou e pensou assim, nossa, algo que aconteceu, ou alguma conquista, e você percebeu assim, nossa, eu fiz a escolha certa? Então, quando eu vim, quando eu cheguei aqui e conquistei o meu primeiro curso, que foi o curso técnico de enfermagem que eu fiz, eu já voltei lá no Piauí, só voltei quando eu concluí, né? Então, eu já voltei lá, meu pai, que não queria que eu pudesse sair de casa de jeito nenhum, já me chamava minha doutora. Então, eu já era a minha doutora da família, né? Então, isso já era muito prazeroso. Mas, eu ainda queria algo mais, né? Foi quando eu voltei e cheguei aqui, comecei a fazer faculdade de administração. Para mim era algo impossível. Tudo era difícil, não tinha como trabalhar e estudar, para pagar era caro, eu ganhava pouco, então era algo assim quase impossível de fazer, mas Deus fez tudo, sabe? Certa vez eu recebi uma ligação da faculdade e eu fiquei chocada, eu disse, meu Deus, como assim, me chamando para ir lá, que eu tinha feito uma inscrição, me chamando para ir lá, que eu tinha ganhado uma bolsa, então eu ganhei a bolsa, né? 40%, 60% eu ganhei, então foi uma bênção para mim. Eu disse, Jesus, como eu vou conseguir? Aí eu cheguei lá na administração e disse, meu Deus, eu tive minha base escolar foi péssima. Eu estudei no sítio, estudei no mato, então eu não tive base. Eu disse, meu Deus, eu vou conseguir passar. Mas eu sempre lutando ali com Deus e eu consegui, eu venci. Então foi uma conquista muito grande concluir a graduação de administração. E depois, o meu maior presente, que é esse aqui, o meu apartamento. O meu apartamento. Era algo também muito distante.
assim, quase impossível de conquistar, né? Lá no meu livro eu falo os passos que foi para chegar aqui. Hoje eu olho, meu Deus, morava numa casinha de taipa, de palha, paredes de taipa, o chão de barro. Hoje morar num apartamento meu que eu comprei só sendo obra de Deus. Não foi fácil, gente. No livro eu vou falar, né? Que até a entrada alguém veio e se prontificou para me ajudar. No livro, claro que a gente não vai contar toda a história dela aqui, porque no livro vocês têm que adquirir o livro para poder conhecer mais da história dessa mulher maravilhosa e guerreira. Eu sei também que ela abriu porta para outros irmãos, tem uma irmã que veio, né, através quando ela esteve aqui. Mas eu não vou prolongar muito, porque a gente vai acabar falando tudo. E o principal também é você adquirir o livro dela, que vai sair agora, Vai sair agora, daqui para dezembro, meu livro está saindo. Dezembro. E a gente promete que quando ela lançar o livro dela, ela vai voltar aqui, tá? Para falar com vocês mais um pouquinho. Aí a gente também já está chegando ao final, mas antes eu queria que Lília deixasse um recadinho para vocês, algo que uma mensagem que ela poderia passar para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Então, para as pessoas que estão aqui aí do outro lado da telinha, você que tem um sonho, você que acha que o seu sonho é muito distante, que você não vai conseguir chegar lá, eu quero te encorajar a você não desistir. Porque se eu tivesse desistido pelos obstáculos que eu já passei, eu não estaria aqui conquistando o meu maior sonho, que é a minha casa própria, a minha graduação, e trabalho na área, gente. Então não desista, persista, olhe para o alto. Eu olhei para Jesus. Os pratos, os manjares, o diabo colocou na minha frente. Eu vi de tudo, viu, gente? Mas de nada me contaminei. Olhe para o alto, não desista dos seus sonhos, mas não espere deitado, não, viu? Levante-se e vá, e você vai vencer, em nome de Jesus. Tem que correr atrás. Isso. Não adianta, tem uma palavra que diz assim, que Deus dá a rede para você pescar, né? Para você lançar. Para você conseguir pescar o peixe, ele dá o peixe. É essa a palavra. Ele dá o peixe, mas você tem que lançar a rede. Isso. Então, estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é só um pouquinho da história de Lília. Tem muito mais. Se você acha que você já ouviu tudo, não viu, tá? E espero que vocês tenham gostado do nosso programa. E é isso. Muito obrigada, Lília, pela sua participação. Na próxima, ela vai voltar quando o livro dela estiver prontinho, eu prometo para vocês. E quer falar mais alguma coisa, deixar suas redes sociais aí para as pessoas te seguirem? Isso. Então, eu que agradeço, né, em participar aqui desse programa maravilhoso, criado no coração de Deus, né, que Deus criou no coração dele e colocou no coração de Marta, para hoje ela estar aqui ajudando as pessoas a chegar mais longe, né? E para mim é isso, né? A trazer um propósito de Deus, porque vou passar para você um propósito de Deus. O livro, como ela assistiu ali uma palavra que eu estava pregando, e o livro vai estar ali a minha história, né? Então, você aí não desista, não desista. Desistir nunca. Jamais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Lília. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.